Gente, você conhece a parábola do filho pródigo? Você conhece ela. E geralmente nós paramos na saída do filho. Naquele momento em que o filho pega a herança, ele pede para o pai nem questiona, pega e dá tudo, divide. Só que muitas vezes nós não percebemos a ação do pai, porque a ação do pai não foi unilateral, ou apenas de um lado. Você está comigo? Ela não foi unilateral, ela foi dos dois lados, porque o pai não dividiu a herança para um, ele dividiu para os dois. Só que muitas vezes eu, por me achar nessa casca de super poderoso, de crente, que agora eu sou crente, eu fico aqui dentro, e muitas vezes eu acho que apenas eu ficar aqui dentro, eu condeno todos eles que ainda estão do lado de fora, e eu faço um secularismo, ou seja, eu divido isso em dois campos, aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Mas deixa eu te falar, essa parábola ela vem para consertar esse equívoco do nosso coração, porque de fato Deus, Ele não separou eu e você, Ele apenas espera que aqueles que estão do lado de fora, você ouviu as aspas aqui? Do lado de fora, voltem a obedecer aquilo que o pai, na sua intimidade, pede para ser feito. Mas quem está do lado de fora não quer dizer que está sempre errado, e nem aquele que está aqui dentro da casa quer dizer que está totalmente certo. Pastor, que confusão você está fazendo? Não. Eu quero que você entenda que se você não tiver um coração, como eu falei, um coração obediente o suficiente ao ponto de confessar as suas mazelas, um coração obediente o suficiente e verdadeiro o suficiente para dizer para Deus toda a sua humanidade, você de fato pode estar aqui dentro, mas do lado de fora. Você está por aqui? Eu preciso trabalhar isso dentro de mim, porque algumas mentiras, eu vou usar a palavra sofisma, porque sofisma na língua portuguesa é meia verdade, mas meia verdade existe, gente? Meia verdade é uma mentira. Então os sofismas da minha vida levam a eu perceber que um pouquinho não faz mal, que tal coisa não tem problema, que aquilo não é nada a ver, o tal do nada a ver, meu Deus do céu, né? A gente fala com uma pessoa imatura, ele, não, isso não tem nada a ver, e quando a gente percebe, aquela pessoa está perdida, está longe, está totalmente fora dos caminhos, e nós chamamos isso de, essa pessoa está desviada, ou seja, saiu da trajetória a qual Deus desenhou para ela. Esses dois filhos aqui tinham decisões diferentes. Você consegue perceber que as decisões dele, quando o mais novo pede a herança para o pai dá para os dois. O pai trabalha unilateral, ou seja, dos dois lados iguais, desculpa. Mas quando esse filho mais velho percebe isso, ele fica agora o quê? Incomodado. Agora por quê? Porque ele começa o senso de comparação. Porque o mais novo ele pega, e a Bíblia fala, se você ler os primeiros versículos dessa parábola, você vai perceber que o filho, ele espera alguns dias, e depois de ele pegar a herança, depois de alguns dias, ele vai embora, ele arruma as malas e vai embora, e você não vê o pai desesperado correndo atrás, dizendo, não filho, fica. O pai permite agora que esse moço, ele tenha as suas experiências pessoais. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus permite nós andarmos em alguns lugares, e Deus não permite isso porque Deus é mau, porque como disse Asaf no primeiro versículo do Salmo 73, Deus é bom. Deus é bom, e dentro da sua bondade, da sua misericórdia, Ele estabelece para mim e para você a nossa liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, então você é livre até para pecar. Só que isso não é pregado dentro das igrejas, isso não é trazido para o nosso coração, porque a gente acha que quando passa daquela porta para dentro aqui, bate uma varinha de condão mágica e cria uma cápsula super protetora, que é o ponto de, se eu não confessar não tem problema, se os outros não perceberem o meu pecado não tem problema, se eu não tiver ninguém para falar, eu guardo para mim mesmo e está tudo bem. E deixa eu te falar, não está tudo bem. A Bíblia fala que aquele que confessa, deixa. Eu vou repetir, aquele que confessa, deixa. O ato de deixar precisa de confissão. Por quê? Porque senão eu escondo. E o lugar que nós precisamos estar escondido não é dentro de nós, com a nossa humanidade que muitas vezes nos escraviza. O lugar que nós precisamos estar escondido é aquele lugar que Asaf descobriu lá já no meio do seu salmo, quase para o final. Aonde?
no santuário. A morada de Deus, esse lugar de intimidade com Deus. Pastor, você está dizendo que esse santuário é a igreja? Não, é o lugar de intimidade. Só que agora pense só, e eu quero fazer menção de um pastor que já discipulou a minha vida. Uma vez eu ouvi dele, ele disse: se um crente não consegue permanecer de pé durante 15, 20 minutos, louvar e engrandecer a Deus, enquanto tem aqui na plataforma uma banda adorando ao Senhor com louvores, com canções, se um crente não consegue permanecer num momento de intercessão, de oração, por 5, 10, 15 minutos, ele na verdade falava meia hora, 40, eu estou reduzindo para você para pegar leve. Quer dizer que esse camarada, que esse crente não faz isso em casa. Porque não adianta você, chegar aqui e fechar os olhinhos e balançar as mãozinhas, se essa prática não é diária. O seu culto não vai ser uma bênção se isso não for diário. Você está por aqui? A nossa mentalidade escrava muitas vezes nos leva a pensar que ao chegarmos aqui, passarmos lá naquela porta, essa vara de condão vai bater na nossa mente, na nossa cabeça, ou o pastor na hora da oração irá impor as mãos, irá fazer uma oração forte aqui, porque para alguns tem a forte e tem a fraca, e aí nesse sentido ele vai ter a vida restaurada. Não, irmão, sabe o que tu vai ter a vida restaurada? Como você vai ter a vida restaurada? Entregando ela para Jesus. Quando você se abster da tua vida, quando você dizer assim: a minha vida não é mais interessante, Senhor, então eu quero morrer para mim mesmo, para nascer para Ti. Então Deus nos leva em alguns lugares. Essas são as percas que muitas vezes o pai agora tem. Porque quando a gente olha a herança que ele entrega para os filhos, a gente fala que o filho gastou, a gente fala da brabeza do que ficou, mas e o coração do pai? Porque o coração do pai não se importa agora com algumas percas. Você está me acompanhando? O coração do pai não se importa agora com algumas percas. Ele libera, ele sabe que o filho vai gastar, ele sabe que o filho vai botar fora. Ele conhece o coração do filho mais velho também, sabe que o rapaz era ruinzinho de coração. Só que mesmo assim ele permite acontecer. Sabe por quê? Porque Deus permite você passar por alguns lugares, porque Ele quer que você se conheça. Irmão, deixa eu te pensar, eu achei por muito tempo que Deus estava me experimentando, porque Ele precisava saber quem eu era. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu descobri nos textos sagrados que Ele já me conhece antes do firmamento, e foi lá que Ele me deu o meu nome, meu Deus, algo pirou a minha cabeça, porque eu comecei a entender que não era sobre Deus, era sobre mim mesmo, que eu não me conhecia, mas Deus estava me mostrando para mim mesmo quem eu era. E deixa eu te falar, é assustador. Você não dá nem um pio, né? É assustador, mano. Sabe aquela pessoa, quando você olha, você diz assim: ei, não fica cara. Geralmente ela é bem parecidinha com você. Geralmente ela é bem igualzinha a você. A gente não gosta de espelho. Nos complexos emocionais do nosso ser, toda vida que a gente olha um espelho, a gente repele ele, porque a gente não gosta do que vê. Agora deixa eu te falar, Deus, Ele não é o teu espelho, Deus é teu Pai, cara. E Ele está trabalhando você. E aí a gente vai ver, sabe que muitas vezes nós estamos dentro de casa, mas mesmo assim nós não estamos desfrutando a casa. E isso que é incrível, porque o mais novo, ele pega a herança e vai para fora e torra tudo. Ai, pastor, você está falando que ele desfrutou? Não, eu estou falando como ele pensa que estava desfrutando. Mas o que ficou também estava equivocado. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque nós estamos numa onda. Eu e o pastor Douglas estávamos conversando essa semana na frente do ginásio de futebol. Olha só onde é que a gente se encontra. A gente já se vê pouco, né? Aí a gente se encontra na frente do ginásio, levando as crianças para ver futebol. Ai, pastor, que pecado. Não é pecado não, irmão. Meu filho gosta de futebol, eles gostam, eu não gosto, não sei nem como é que se joga, mas pelos meus filhos eu levo eles nesses lugares, sim. Sabe por quê? Porque eu quero a minha família, sabe, organizada no Senhor. Você está por aqui ainda? E aí eu estou lá conversando, e eu quero abrir essa lacuna para te explicar isso. Estou lá conversando com o pastor Douglas e tal. E o pastor Douglas, ele solta uma pérola, porque às vezes você vê só o pastor engraçado. Eu te convido a sentar com ele, eu te convido a você conversar com ele, eu te convido, você vai dar muita risada, com certeza, mas você vai aprender muita coisa, se você tiver um coração, sabe, pronto a aprender. E nós estávamos ali conversando, e ele estava falando sobre testemunho. Eu na verdade chamo de testemunho, Ronaldo.
Porque quando a pessoa valoriza o pecado e desvaloriza a graça. Como assim, pastor? Não entendi. Ele chega aqui e ele diz: olha, eu era um drogado, eu era um assaltante. E aí ele faz o testemunho dele no pecado ser uma coisa extraordinária. E aí quando ele vai falar que aceitou Jesus, ele fala: e aí eu larguei tudo e vim para a igreja. Rapaz, parece o filho mais velho dentro de casa. Você concorda comigo? Aí o cara chega para ti e diz assim: aí abandonei tudo por Jesus, eu era isso, eu era aquilo outro, para lá. Aí abri mão e vim para a igreja, larguei tudo. Meu Deus, parece que está um sofrimento na graça. Parece que quando ele encontrou a graça de Deus, ele começou a sofrer. Meu Deus, que evangelho é esse, gente? Pelo amor de Deus. E nós estávamos conversando sobre isso, e eu lembrei desse texto, porque essa é a imagem do filho mais velho dentro de casa. Essa é a imagem do filho mais velho dentro de casa. O cara que olhou e disse assim: como assim essa dança está acontecendo? Que é esse negócio que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Porque ele estava onde? Trabalhando. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos trabalhar para Deus, nós queremos trabalhar para Jesus. Essa frase é ícone, né? Ai, eu quero trabalhar para Jesus. Não, irmão, nós não trabalhamos para Ele, nós servimos. Porque quem trabalha espera receber algo em troca, meu irmão. Nós já entendemos o que recebemos na cruz do Calvário. Então não tem nada que Ele possa me dar que não foi melhor do que a cruz do Calvário. A cruz é o melhor que você pode ter recebido na tua vida. E aí quando eu reconheço isso, algo dentro de mim começa a mudar. Quando eu reconheço isso, algo dentro de mim começa a ser diferente. Eu já olho para os irmãos de maneira diferente. Por quê? Porque eu já estou agora colocando as coisas dentro de mim em ordem. Porque nenhuma transformação começa do lado de fora, toda transformação começa do lado de dentro. Porque não há transformação que ela se mantenha, não há transformação que ela, sabe, que ela firme em você se ela não começar por dentro. Porque senão é só uma reforminha. Irmão, tem umas irmãs, né, que aí vem fala com a gente no WhatsApp lá, no Instagram, que a gente nem conhece. Chega na igreja, mas quem é essa irmã, meu Deus do céu? Aí depois olha, aí olha de novo para conferir se é a mesma. Não, não é a mesma. Brincadeira, mas é verdade, gente. É brincadeira, mas é verdade, né? Tem uns irmãos assim que fazem umas poses, né? Diferente assim dos WhatsApp. Oh, meu Deus do céu. Aí a gente vai olhar o irmão, não tem nada a ver com aquela foto, gente. Ou eu trabalho, vocês simplificam pro pastor, cara. Às vezes o pastor não conhece vocês nas fotos. Às vezes eu até pergunto: quem é? Sabe assim, porque, não, pastor, pô, já congrego contigo 2 anos. Eu disse: irmão, mas essa foto não te ajudou. Aleluia. E às vezes a gente acha que Deus vai, sabe, vai ser essa maquiagem que nós usamos pelo lado de fora. Deus vai pegar você, vai dar uma maquiadinha, vai dar uma pintadinha. Não, irmão, Ele já fez o teu projeto lá no original e ele é perfeito. É você que vem estragando ao tempo. Então, se você que vem estragando, é a hora de você agora fazer o quê? Entender que você foi que fez e dizer: Senhor, eu quero me colocar de novo no teu átrio, no teu santuário, nesse lugar de intimidade, reconhecendo que tu és o meu Pai, e eu quero me colocar agora nesse lugar para que você possa restaurar a minha vida. E aí quando isso encaixa dentro do meu coração, eu não olho mais para o meu irmão valorizando ou desprezando as decisões dele. Sabe o que eu faço? Eu coloco para ele aquilo que Deus está trabalhando em mim. Por isso, o testemunho é a maior pregação que nós temos. Por quê? Porque o testemunho é a forma que Deus trabalha em você. Então você não olha para o teu irmão agora como alguém que não sabe o que está sendo feito da vida. Como o irmão mais novo que está pegando a herança e você chega lá dando dedada nele, dizendo: ô rapaz, ninguém mandou tu gastar tudo. O problema é teu, eu guardei a minha. Não, irmão. Ele muda a concepção e o olhar dele agora. Então ele vai fazer o que? Ele vai se juntar com o pai, para que quando esse irmão chegar, haja o quê? Uma festa. Porque o coração do pai, quem conhece o coração do pai sabe que o pai festeja por todos os filhos que voltam para casa. Digam amém. Todos os filhos que voltam para casa. Pense só, cruz do Calvário, pós-Getsemane, Jesus está lá, sofrendo, foi vendido, julgado, colocado na cruz. De repente ele olha para o lado, quem estava lá? Dimas, sem vergonha. Ei, pilantra, estava lá. Do outro lado estava o outro. Ei, tu não és o rei dos judeus, tu não és aquele cara. Às vezes parece nós ele. Jesus nem olha para ele. Desce daí, manda o teu Deus lá, manda o teu pai lá, pegar uns anjos, uma meia dúzia, dá uma voadeira aí no rapaz, tirar nós daqui, derruba nós, né? Ele era meio tijucano, por isso que ele fala assim. E aí ele usa o rapaz. E aí desce aí e tal, e fala com a gente.
Foi isso que Deus fez? Jesus respondeu o que para esse cara? Nada. Ele nem prestou o trabalho de olhar, cara. Mas aí está Dimas. E Dimas olha para ele: ô, cala a boca, rapaz. Você não está entendendo nada, cara. Você não entendeu nada, esse cara não fez nada. Nós somos dois sem vergonha. Agora esse cara não fez nada. Quando o homem, irmão, entende isso e coloca para fora aquilo que realmente é, é a oportunidade de Deus te pegar por dentro e te restabelecer de novo. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes o nosso Éden está minado. E assim como Adão, sabe o que a gente faz? A gente se esconde e já sai procurando folhas para se esconder da presença de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deus chega nesse jardim, no jardim do Éden, e vê Adão que tinha feito besteira, e ele vai atrás de Adão agora culpando Adão, sim ou não? Não. Ele pergunta: onde é que tu estás, Adão? Por quê? Porque ele veio ali para aquele compromisso dele, porque Deus não troca a sua identidade. Deus é eterno, por isso ele é o mesmo ontem. Vamos ficar bonito, vamos. A gente precisa entender, Deus não muda. Mas é nós que mudamos o nosso padrão de comportamento. Por quê? Porque nós se comportamos conforme vai a temperatura do nosso coração. Se eu estou um pouquinho mais invejoso, meu Deus do céu, a minha oração já é terrível. Porque eu já peço se vinga dos meus inimigos e mata uma meia dúzia, aquele irmão, aquela irmã, aquele que está me devendo, fura o pneu do carro dele. Vai dizer que você é tão santo assim que você nunca orou com a raivinha, com a ira santa dentro de você. Essa era a oração do filho mais velho. Essa foi a oração. O que esse cara estão fazendo dança? O que esse cara o que estão dançando? O que é essa música aí? Ele já chegou atribulado. O texto é muito claro e eu quero voltar a ler ele com você, porque o texto fala o seguinte: enquanto o filho primogênito estava onde? No campo. Por quê? Porque ele só queria trabalhar para Deus, só queria trabalhar para o pai. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança, então chamou quem? O pai. Foi ele que ele chamou o pai. Eu vou perguntar: ele chamou o pai? Quem ele chamou? Um servo, um empregado. Ele chamou uma outra pessoa. A minha pergunta é: por que ele não foi no pai? Sabe por quê? Porque ele não ia suportar ver o pai festejando com o irmão, cara. E sabe qual é o nosso problema? Veio um irmão do mundo, todo estrupiado, sabe, bagunçado do pecado, e aí o Espírito Santo pega ele, enche ele, e você fica dizendo: como? Eu jejuo, eu oro, eu oferto, e eu não sinto isso que ele está sentindo. Eu estou anos na igreja, e ele chegou agora, como ele sente aquilo, e eu não consigo sentir. Por quê? Porque você está vindo apenas do campo. Porque é apenas do campo que você vem. Enquanto o Asaf entendeu que é quando ele entra no santuário. Quando nós entramos na presença de Deus, irmão, nosso coração muda. Quando nós entramos na presença de Deus, toda condenação agora ela vem sobre nós para nos limpar. E aí nós somos tirados de toda comparação. E aí eu olho o meu irmão sendo cheio do Espírito Santo, sendo próspero, sendo abençoado. Sabe o que eu fico? Alegre, feliz por ele. Sabe por quê? Porque eu sei que o Pai está fazendo na vida do meu irmão, e aquilo que Deus está fazendo me traz alegria. Então eu não procuro um servo, eu vou na direção do Pai e digo: vamos promover uma dança, vamos promover uma música, vamos promover um culto de adoração ao Senhor, porque eu sei que tu és bom. Só que não, nosso coração tenebroso vai se comportar como um filho mais velho. Então ele chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? O que é que está acontecendo aí? Que música é essa? Então existem pessoas que dentro da casa já não desfrutam mais da casa. Então essas pessoas, elas não desfrutam mais da casa, elas estão sempre no campo. Sempre estão fazendo algo, mas nunca desfrutaram daquilo que já, sabe, daquilo que já pertence, daquilo que já tem, daquilo que já conquistaram no Senhor. Asaf estava nesse campo, ele estava do lado de fora, mas quando ele entrou no santuário, ele entendeu a bondade de Deus, e aí ele parou tudo e desfrutou. Deixa eu te falar uma coisa: sabe qual é o nosso maior pecado, eu posso dizer, desse momento? É não desfrutar da intimidade com o Pai.
Sabe o que nós queremos? As coisas. Achamos que Deus é o dono do Mercado Livre. Aleluia. Se der um bug no meu celular, irmão, meu Jesus, eu tenho oh Jesus, se o cartão de crédito da Rafa liberar tudo aquilo que ela bota no carrinho, oh Jesus, o prejuízo é grande. Pai, protege. Porque e a gente leva Deus assim agora como esse cara, como líder da Shopee, como Papai Noel, sabe? Então você sempre tem algo para pedir para Deus, mas nunca você vai a Ele por quem Ele é. Você não chega para Ele e diz assim, só vim aqui hoje, só queria dar um cheiro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que você se exponha, eu não quero que você levante a mão, mas eu quero que você pense, há quanto tempo você não para tudo para dar um cheiro nele? Rapaz, esse lugar é bom, cara. Esse lugar é bom quando você não tem nada para pedir. Até você tem, mas você não quer pedir. Você só quer estar com Ele, cara. E aí você olha para dentro de você, mas você diz assim, eu não presto. Me perdoa, porque eu estou chegando nu diante de Ti. Me perdoa, porque eu estou chegando até sujo diante de Ti. Me perdoa, porque eu não sou digno de estar diante de Ti. Mas aí você vê o Pai entrar dentro de casa, entrar em você, tocar em você, e aí a atmosfera muda. Parece que a sujeira vai embora, o Espírito entra como uma água que flui, lava a nossa alma, e nós somos transformados em Jesus. Esse é o poder da intimidade. Esse é o poder da intimidade. Você não precisa estar tudo certinho para que isso aconteça. Não, você só precisa ir ao Pai. O problema é que muitas vezes nós vamos aos servos, porque nós queremos que os servos cumpram o lugar, não do Pai, mas de nós como filho. Porque a informação de quem está dentro da casa e usufrui a casa era o quê? Saber o que acontece na casa. Você concorda comigo? Rapaz, nós temos um problema aqui de comunicação que nós estamos tentando resolver, né, pastorzão? Nós informamos, fizemos aviso, coisamos, depois termina o culto, as pessoas perguntam, pastor, quando é que é o curso de casal? Isso é um problema de comunicação, você não concorda comigo? Isso é um problema de comunicação, acontece isso também com Deus. Porque você lê a palavra, o pastor prega, nós trazemos aqui um ensinamento. Você tem a palavra para ler e para entender, mas parece que quando você sai daqui, os seus passos são diferentes daquilo que você leu. Agora, por quê? Porque é um problema com a informação. A informação não está sendo clara, não está chegando de maneira clara. Agora, por quê? Você já parou para pensar? Rapaz, se eu não estiver pleno diante de uma TV assistindo um filme, pode perguntar para mim o que aconteceu. Eu não sei. Eu sei que deu tiro para lá, tiro para cá, o carro capotou e não levou nenhum arranhão, mas a história em si eu não tem. Agora, se eu ficar quietinho ali escutando, prestando atenção, o que acontece? Eu entendo o filme. É assim com você também? Tem alguém que copia aqui junto comigo só para não me deixar sozinho? Amém? Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos desapercebidos. Nós estamos no meio da festa, no meio do arraial, Deus está falando, mas o meu coração não está aqui, o meu coração está no problema de amanhã. Sabe por quê? Porque muitas vezes o meu coração é de um Adão caído, então entende que precisa produzir, e não que Deus é capaz de dar, que Deus é suficiente em todas as coisas. Então não desfruta mais do jardim, desse lugar de intimidade, esse lugar onde o Pai está lá nos esperando, mas sim, vai para um lugar de produzir as coisas. E eu começo agora a ficar pensando, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Não, nós não temos que nada, porque nós temos um Deus Criador que fez todas as coisas. O jardim estava pronto quando Adão acordou, meu irmão. O que tirou nós desse lugar foi o pecado. Então eu tenho que tomar um cuidado com essa informação. Qual cuidado, pastor? Pergunta para mim, qual? O cuidado de não pecar. Isso é nossa responsabilidade. Não vai descer um anjo para você e dizer, vem cá, vou te proteger, tu não vai pecar. Eu vou fechar os teus olhos, vou fechar os teus ouvidos para você não pecar. Não vai acontecer isso. Mas é você que vai fazer o quê? Fugir da aparência do... Só que eu não fujo, eu corro para ela, abraço, troco uma ideia, conversa, mando mensagem, troco o WhatsApp, com a aparência do mal, né? Está amarrado. Curta as fotos do Instagram, está amarrado. Misericórdia, queima ele e ela, Jesus. Aleluia. Por quê? Não valoriza quem tem em casa. E aí eu começo a ir para coisa do pecado, e depois digo, pastor, o diabo meteu o galho. Não foi o diabo. Não foi o diabo. Foi você que produziu esse lugar. Ei, pastor, olha por mim, está tão desconfortável. Foi você que produziu esse deserto. Foi você que produziu esse vale. Foi você que produziu essa luta. Você projetou, arquitetou e colocou. Agora assuma a responsabilidade.
Porque senão fica igual o filho mais velho aqui, ó, olhando que decência, pensando o quê? Gastou tudo com as prostitutas, botou tudo fora. Agora a minha pergunta: a parte dele estava reservada com ele, sim ou não? O que ele tinha a ver então com o dinheiro do outro? Você está entendendo o que eu estou falando? O que ele tinha a ver com o dinheiro do outro, cara? O que ele tinha a ver com a parte da outra? Sabe o que ele tinha? Inveja. Assim como Asaf. A diferença é que Asaf chegou dentro do santuário e disse: eu preciso confessar o que tem dentro de mim. Sabe qual é o nosso problema de hoje? Muitas vezes nós não temos coragem de chegar aqui diante de Deus e dizer: eu quero me rasgar. A gente até canta, né? Eu me rasgo por inteiro. Ah, que lindo, mas não é verdade. Quando chega de fato para você confessar quem você é, você diz: não, eu não vou, tá louco, o que vão pensar de mim? Deixa eu te falar uma coisa, eu pouco me importo com o que pensam de mim, cara. Eu quero saber o que Deus sabe sobre mim. É isso que eu preciso saber. E Ele vai revelando quem eu sou para mim mesmo. Por quê? Porque eu não me conheço. Você está por aqui? O filho mais novo estava longe de casa, mas o mais velho estava longe de quem? Do pai. Um saiu fisicamente, o outro saiu emocionalmente. Ele trabalhava, ele estava trabalhando, mas não estava celebrando. Ele estava servindo, mas sem alegria. Presente, mas desconectado. Isso fala com você? Isso fala que muitas vezes como você se comporta dentro da igreja mesmo. Então eu posso dizer que nem todo mundo que está dentro da igreja está desfrutando da presença do Pai. E aqui há uma coisa muito séria, porque eu sou muito bom de apontar quem não veio no culto, quem está do lado de fora, quem não veio dentro de uma igreja. Mas quantos de nós estamos aqui dentro e não estamos desfrutando a presença do Pai? Então entenda uma coisa: distância não é uma questão de localização, é uma questão de quê? De coração. Porque eu posso estar do lado, mas desconectado. Eu posso estar dentro, mas sem o Pai. Você está por aqui? Quem perde a intimidade começa a falar com o servo. É só nós entender que nós não temos mais aquele chamego com o Pai. Eu começo a chamar os irmãos. Eu não tenho problema com isso. Nós oramos pelas pessoas aqui. Uns oram pelos outros. É o que a Bíblia recomenda. Mas já viu aquele irmão só que é os 6 horas? Irmão, esse dia eu fiquei chateado com um irmão. Meu Deus do céu, misericórdia. É bom que chatice dá e passa, né? Essa chateação lá vem, passa o sangue de Jesus. É uma água que lava e vai embora. Mas eu sou humano, eu me chatei. Porque o irmão estava encomendando uma oração. Veio alguém de outra cidade, longe, orar por ele. Minha pergunta é: miserável, não consegue parar 3 minutos e orar? Ou a fé dele é tão pequena? Eu vou piorar a colocação. Será que nessa casa aqui não tem pastores? Não tem um grupo de intercessão? Cadê o grupo de intercessão? Não tem um grupo de intercessão que você possa pedir uma oração? Aí você vai encomendado lá. E ainda tem um Pix que tem que fazer. E não é pelo Pix, irmão. É pela falta de você não ter entendimento suficiente para isso, cara. E aí você fica arranjando. Por quê? Porque aqui ela vai falar o que você quer ouvir. E às vezes o que está dentro, ele conhece você, e ele vai dizer para você: ó, sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã, você precisa mudar. E aí você não quer ouvir isso. Então você quer alguém que te bajule. Por isso que você paga pela sua bajulação. Você está por aqui? Aleluia, essa veio de graça, né? Quentinha do céu para você, não estava nem no esboço. Ei, aleluia. E assim, por quê? Porque a gente começa a perder essa identidade. E aí começa a falar com o servo. A gente esquece que Deus é o nosso Pai, que Ele está sempre disponível para nós. E aí a gente chega e diz assim: ó, há tantos anos eu te sirvo. Porque quando a gente vai chegar no Pai, depois de falar com o servo, a gente chega com acusação. A gente não chega com arrependimento, a gente chega com acusação. Tanto tempo que eu estou aqui fazendo as coisas para ti. Aí vezes, irmão, aqui não tem, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas às vezes alguns irmãos chegam e ficam chateados: meu Deus, eu queria pregar, queria cantar, mas a pastora foi chata. Preciso botar culpa em alguém, mano. Desculpa. E às vezes eu quero pregar, mas só o pastor prega. Não, irmão, que nós, cada um foi chamado para alguma coisa. Talvez você foi chamado para pregar, só que Deus te chamou para pregar em outros lugares e você não está aceitando. Por quê? Porque você está com inveja do lugar do outro. A igreja fica quieta, né? Difícil da glória, né? Sabe o que acontece? Eu vejo que isso acontece, sabe o que? E você para até de postar nas suas redes sociais. Eu vejo que você para de falar de Deus em todos os lugares, porque o lugar que você deseja, você ainda não alcançou. Deixa eu te falar. Tem lugares que, se Deus permitir você ir, você se perde.
Deus conhece você tanto que Ele sabe os lugares que você pode ir e que você não pode ir. Está por aqui? Há tantos anos eu te sirvo. Lá no verso 29. Olha a linguagem dele. Ele não disse: há tantos anos eu sou teu filho. Ele poderia ter dito ou não ter dito para o pai: cara, eu sou teu filho há tanto tempo já, cara. Não, ele disse: há tanto tempo que eu faço as coisas para ti. Com um tom de cobrança. Então ele diz: olha, eu te sirvo, cara. Ele trocou a identidade por desempenho. Você está por aqui? Ele deixou de ser filho para virar um quê? Um funcionário. Quantos funcionários de Deus nós temos, cara, na igreja? Ó, são baita trabalhadores para Jesus, mas nunca serviram de coração. São bons no que fazem, são bons, mas nunca serviram de verdade. Ele deixou de ser filho para virar um funcionário. E filhos e servos falam de maneira diferente. O servo diz: quando vou receber? O filho diz: como posso honrar o meu pai? Quem esquece quem é, começa a negociar aquilo que deveria desfrutar. E eu vou repetir para você cravar no teu coração. Quem esquece quem é, quem perde a sua identidade, quem perde, sabe, o seu nome de filho, quem perde o seu lugar de filho, começa a negociar aquilo que deveria desfrutar. E aí ele chega para o pai e diz assim: eu só queria um cabrito, negócio. Eu só queria um cabrito, você nem um cabrito me deu, para ir fazer festa com os meus amigos. Aí o pai olha assim: tudo é teu, eu sempre tive aqui. Você tem condições de chegar e pegar tudo, fazer tudo, mas você quer um cabrito, filho? A vontade do pai, de certo, se fosse eu, né? Se fosse eu, seria assim: Deus é perfeito. Mas se fosse eu, a vontade era pegar um gato morto. Ai, Jesus, não pode mais falar, né? Politicamente correto. Agora, se falar isso na internet, eles fazem corte. Pastor pega gato morto para bater nos fiéis. Jesus Cristo, dá um B.O., cara. Aleluia. Então quem esquece quem é, começa a negociar aquilo que deveria desfrutar. Quando a identidade morre, o desempenho vira a sua prisão. Quando a identidade morre, o desempenho vira a sua prisão. Quem se compara perde a alegria da própria mesa. Pensa só, a oportunidade que esse filho tinha de desfrutar a chegada do seu irmão. O seu estava lá guardado, irmão. Ninguém mexeu na sua riqueza, ninguém mexeu na divisão da sua herança. Estava lá o dinheirinho guardado, estava lá tudo de boa. Vem para cá, louvor. Mas aí de repente ele entra num lugar que ele fala, ele diz: cara, eu não quero nem saber. Eu queria um cabrito, esse cara não me deu. Ele está fazendo festa para esse cara que saiu e fez tudo, porque ele entra num lugar que não é dele, porque ele perdeu a alegria de estar sentado à mesa. E aí vai se colocando longe. Eu quero que você perceba um comportamento, porque de repente você conhece alguém, e eu quero te dizer nessa noite, preste atenção. Em nome de Jesus, vai em busca daqueles que se sentiram perdidos, com a sua identidade perdida, e saíram da mesa do Senhor. Você está aqui? Vá atrás, ligue, mande o WhatsApp. Não deixe essa responsabilidade apenas para mim. Faça a sua parte também. Por quê? Porque essa oportunidade que ele teve aqui, ele começou a querer disputar com outro irmão dele. Então ele não tinha mais alegria de estar nessa mesa. E o que ele foi fazendo? Ele foi se distanciando dessa mesa. Quantos de nós estamos se distanciando da mesa, e quando percebemos, já não cabemos mais nela? Aí você fica: eu não vou no culto. Fica até com vergonha de vir na igreja. Por quê? Porque vai se desvinculando, o coração vai saindo fora daqui. E aí ele precisa arrumar o quê? Um pretexto para poder, sabe, organizar isso dentro de si. Ele precisa arrumar o quê? Um culpado. E aí volta lá de novo no Adão caído. Você já viu que tudo volta para lá? Oh, miserável de Adão. Oh, aleluia. E aí ele começa a perguntar: não, é o pastor? Não, é o grupo do louvor? Não, é a irmã da porta? Não, é o irmão isso, é o irmão aquilo. Sempre tem alguém que trouxe um problema para ele, e ele não pôde desfrutar do cabrito dele. Sempre tem alguém que na cabeça dele está tentando roubar o cabrito, enquanto o pai está dizendo assim: ó, filho, tudo é teu. Enquanto nós continuarmos esse lugar, nós vamos estar vivendo essa prisão do desempenho, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e apenas trabalhando. Deus quer nos chamar para um lugar onde nós começamos agora a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Agora o coração dele aparece. Qual era o coração do filho mais velho? De inveja, invejoso. Diferente de Asaf, né? Porque quando a gente lê Asaf, a gente, rapaz, o que Asaf escreve ali, lê em casa. É forte o que ele escreve ali. Ele se coloca assim num lugar, ele rasga o coração mesmo, ele vomita tudo.
tem inveja, eu estou vendo que o Senhor abençoa o ímpio, tarará, e o cara lá está prosperando, eu faço tudo certinho, eu sou bonzinho, e ele começa, de repente essa inveja começa a tomar conta do coração dele, e ele confessa essa inveja. No confessar essa inveja, quando ele entende a presença de Deus, quando ele chega na presença de Deus, aí tudo começa a mudar. Então agora, nesse texto que nós estamos lendo sobre o filho mais velho, o coração dele começa a aparecer, e ele estava triste pelo seu irmão. Era para estar celebrando, mas ele está triste. Ele estava comparando. Cara, esse cara ganhou uma festa, esse cara ganhou roupas, esse cara ganhou um anel, e eu, cara, o que eu ganhei? Comparação produz, sabe o que? Veneno. Esse é o problema da comparação. Se coloca de pé, por gentileza. Sabe o que acontece quando esse veneno começa a tomar conta do meu coração? Eu começo a pingar ele nas pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje alguém te ouvir, você falar sobre Deus, eu vou repetir para cravar no teu coração. Se hoje alguém te ouvir falar de Deus, essa pessoa está sendo alimentada ou ela está sendo envenenada? Existe uma responsabilidade de ser crente. Ou você acha que isso aqui é brincadeira? Você acha que isso aqui é só você bater o teu cartão ponto de membresia e vir para cá e pronto, todos os seus problemas acabaram? Não, isso aqui não é o grupo Tabajara. Quem lembra? Aleluia. Não, isso aqui é casa do Senhor, cara. Santuário. Santuário é lugar de verdade, cara. Santuário é o lugar que eu venho para frente, que eu rasgo o coração. Santuário é o lugar que eu olho e digo assim: eu sou invejoso, sim, eu sou mau, mas eu sei que tu és meu Pai. Eu sei que tu estás aqui, tu está louquinho para transformar os meus dias, estás louco para pegar o meu coração e para, sabe, mudar